E aí, galerinha? Bem-vindo à aula de dica da professora Virgínia. Eu vou dar uma dica para vocês hoje de português, tá? Para facilitar na resolução dos PETs. Bom, a aula de português hoje nós vamos falar sobre texto instrucional, verbo imperativo e conjunção. Gênero textual instrucional. Os textos instrucionais apresentam informações sobre procedimentos, passos ou regras que devem ser seguidos pelo leitor para realizar determinadas atividades. Qual é a principal característica do texto instrucional? É a informação. Aí nós temos, o texto instrucional, eles auxiliam, tá, como devemos proceder para fazer uma receita culinária, tomar um remédio, manusear um eletrodoméstico, estudar para as provas de um concurso, conhecer pontos turísticos de uma cidade. E vai ter algumas características que nós vamos falar sobre elas. Nós temos aí a bula de um remédio, guia turístico, um bolo de cenoura e uma pipa, né? Como se faz uma pipa. A pipa, por exemplo, tem o passo a passo, como você deve, né, fazer essa pipa. Eu peguei um exemplo aqui, foi a receita de bolo. Então nós vamos olhar algumas características que tem nessa receita, né? Para falar que a receita é um texto instrucional. Então, receita de um bolo. Aí no bolo, nós temos o passo a passo, como deve ser feito esse bolo, né? Além dessa característica, nós temos outra, que aqui nós temos alguns verbos no imperativo, que é uma outra característica, tá, do texto instrucional. Aqui nós temos leve, coloque, asse. Esses verbos estão no imperativo. Então, aqui vai um pedacinho do meu bolo virtual, para cada um de vocês. Atenção! O que aprendemos nessa aula? No caso do bolo, está ensinando uma receita, o passo a passo, ou seja, muitas ações. As ações é o que você deve fazer. Algumas características que foram colocadas no texto que eu falei para vocês. Tem um passo a passo, né? Tem muitos verbos no imperativo. Mas outra característica também que pode ter são as ilustrações. Agora, vamos dar o exemplo dos verbos no imperativo. Coloque, asse, leve. Então, esses verbos, eles estão no imperativo. Verbos imperativos que nós vamos ver agora. Esses verbos imperativos são verbos que indicam ordens, pedidos e comando. Uns exemplos aí. Asse, marque, faça, venda, coloque, dobre, amasse e feche. Vamos dar um exemplo aqui, faça. Se está te pedindo para fazer, né, faça. Então, você vai fazer alguma coisa. É uma ação que você tem que fazer. Então, aí está indicando um comando de ordem, tá? Por isso que ele é um verbo imperativo. Então, nós vamos falar agora sobre a conjunção. O que é uma conjunção? É um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Aqui nós temos a conjunção coordenativa. Nós temos a classificação, sentido e principais conjunções. A aditiva, né, que é a classificação dela, o sentido é de adição, de soma. As principais conjunções são nem, mas, também. A adversativa, o sentido, oposição, contraste, principais conjunções, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Alguns exemplos. Eu não fui ao teatro nem li a peça. Aí nós temos o nem, que é uma conjunção aditiva. Rodrigo chegou atrasado e faltou à reunião. O aí é uma conjunção aditiva. Tentei chegar mais cedo, porém não consegui. O porém é uma conjunção adversativa. Então aqui nós temos algumas conjunções coordenativas. Tem mais conjunções, mas eu só coloquei aquelas que estão sendo pedidas no PET. Agora nós vamos falar sobre conjunções subordinativas. Nós temos aí classificação, sentido e principais conjunções. Nós temos as condicionais, que é condição, né, que é o sentido, que são elas: se, caso, desde que, contanto que. As finais, sentido, finalidade, para que, a fim de que são as conjunções. Exemplo: se a encontrasse novamente, não a reconheceria. O se aí é uma condição, é a condicional. Tudo que quiser, desde que estude, passe de ano. O desde que aí é uma conjunção condicional. É tarde, para que reverter o estrago? Para que aí é uma conjunção, tem sentido de finalidade, né? Apertei o ferimento a fim de que parasse de sangrar. Então, o a fim aí é uma finalidade.
Então, aí nós temos, algumas conjunções subordinativas. Como eu disse, aí eu coloquei algumas, mas tem mais. Bom, galerinha, aqui nós terminamos a nossa aula. Espero que ajude vocês e que vocês também tenham gostado. Até a próxima aula. Mas antes de terminar a minha aula, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, ativasse o sino de notificação e deixasse o seu like. Um grande abraço. Fique em casa e se cuide.